Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero deixar aqui uma mensagem, uma palavra. Os irmãos possam estar meditando nesta palavra grandiosamente, que se encontra em Lucas, capítulo 14, versículo do 25 ao 35, e o título diz: A parábola acerca da providência. Certa vez ia com ele grande multidão. Voltando-se, disse-lhes: Se alguém quiser vir a mim e não deixar pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meus discípulos. Se alguém de vós está querendo construir uma torre e não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar, para não acontecer que depois de haver colocado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qualquer é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Se não puder enfrentá-lo, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e propõe-lhe acordo de paz. Da mesma forma, qualquer que de vós não se renuncia a tudo o que não tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas quando se torna inspido, como recuperar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem para o adubo, é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Meus irmãos, essa palavra aqui que Jesus está referindo é que a partir do momento que eu e você levantamos a mão e dizemos: Eu aceito Jesus como meu fiel e eterno Salvador, a partir daquele momento, e você vai gerar renúncia. E o que quer dizer aqui, como Jesus está citando ali, aqui que não largar pai, mãe, filho, irmãos, por amor a mim, e negar a si mesmo, não é digno de mim. Sendo que lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, também vai dizer: Aquele que quiser vir até mim, após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que quer dizer a negar, a renunciar? É tudo que você queria fazer. Aí, a partir do momento que você aceita Jesus, você não vai ser dono de você mais, você não vai se mandar mais. Um exemplo, meus irmãos, é Eliseu. Eliseu era arador de terra, cuidava da 12ª junta de boi, mas a partir do momento ele entendeu, ele tinha convicção para que ele foi chamado, ele tocou fogo nas aparelhagens, matou os bois, despediu do pai e da mãe. O que quer dizer isso através dessa palavra para nossas vidas? Quer dizer que muitas vezes a gente aceitamos Jesus, mas queremos recuar, não queremos renunciar, achamos que é difícil seguir a Jesus, sendo que ele diz que o meu fardo é leve. Entendeu, os irmãos? E essa questão de matar os bois também refere nos dias de hoje, onde muitas pessoas que matou os bois e hoje em dia quer ressuscitá-los. Ali ele já teve a convicção do chamado dele. Ele não pensou duas vezes em seguir o profeta Elias. E dali ele se tornaria um grande profeta de Deus, meus irmãos. E nos dias de hoje, está tudo bagunçado. Hoje ninguém sabe mais o que é renúncia. Hoje ninguém não quer sair do comodismo. Jesus está falando: meu filho, venha fazer minha obra, venha fazer a minha vontade. Sendo que na palavra de Deus vai dizer que nós viemos para servir, não para sermos servidos. O apóstolo Paulo deixa bem claro lá no livro de
de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que quer dizer, é uma renúncia. Vai ver o que o apóstolo Paulo passou, meus irmãos. O apóstolo Paulo vive em cadeias, preso, por amor de Jesus Cristo, por levar a palavra de Deus. Mas muitas vezes a gente fala que é cristão, que quer ir para o céu, mas é medroso, é tímido, e Deus não se agrada dessas pessoas, porque lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide quer dizer que não está escrito lá pastor, apóstolo, vice-pastor, vice-deus, o que seja. Esse id é meu e seu. Deus nunca chamou ninguém para ficar parado em banco de igreja. Não, Ele quer posicionamento, atitude. Quando Ele diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 14: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre dos mortos, e Cristo te resplandecerá. É o regaçar as mangas da camisa, que significa atitude, posicionamento, porque muitas pessoas estão dormindo espiritualmente falando, meus irmãos, esquecendo das coisas de Deus. Hoje em dia você renuncia tantas outras bobeiras, mas não renuncia o evangelho. Quando está dizendo aquele que não quiser vir após mim, negue, tem que deixar pai, mãe. Isso tudo é uma renúncia, meus irmãos. Muitas pessoas, quando você vai fazer a obra de Deus, vai pôr porém, tá muito tarde, não sei o que. Muitas pessoas, quando vai fazer a obra, você tem hora para ir fazer a obra, mas não tem hora para voltar. Um exemplo é como soldado, meus irmãos. Muitos soldados hoje em dia que vai fazer missões lá fora, ele fica um ano ali, ele está renunciando porque deixou sua família, seus filhos, sua esposa, seus pais, por causa de quê? Da sua missão, entendeu, meus irmãos? Obedecendo o general, e no final daquilo tudo ali, a esperança dele é ter a medalha. É assim a nossa vida, meus irmãos, porque aquele que for fiel até o fim, não é pela metade, porque muitas pessoas hoje em dia falam assim: eu sou crente até 40, já tem 40 anos, mas não é isso que Deus quer, é ser fiel até o fim, não pela metade, porque lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10 vai dizer: ser fiel até o fim, até a morte, pois dar-te-ei a coroa da vida eterna. E aquele que negando a si mesmo, renunciando aos seus prazeres, suas vontades, por amor de mim, mesmo que perder, ganhará 100 vezes mais, e além disso, ganhará a vida eterna. Meus irmãos, e quando na palavra de Deus vai dizer que nós somos comparados à torre, uma construção inacabada, são as pessoas que aceitam Jesus, que viraram discípulos de Jesus, mas aos poucos vão se esfriando, vão querer recuando, sendo que na palavra de Deus vai dizer lá em Lucas capítulo 9, versículo 62, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não será apto para o reino de Deus, não será aprovado. Não seja como aquela mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Isso daí que está querendo dizer a palavra, sendo que é motivo de zombaria. Uma obra inacabada, vocês podem ver, meus irmãos, quando você passa na rua e tem uma obra inacabada, faz não sei quantos anos lá, vira motivo de chacota, zombaria. É assim a vida do cristão, quando você está nos pés do Senhor e aos poucos você recua, você começa a dar mau testemunho, você começa a escandalizar, e aquelas pessoas vão dizer: rapaz, ser crente como esse daí eu não quero ser não, eu prefiro ficar no mundo. Eita Deus maravilhoso, santo é o teu nome, ó Pai. Oh Deus, e quando Jesus vai referir, meus irmãos,
que somos como sal, que temos que dar gosto. Um exemplo que eu vou te dar, Eliseu novamente. Eliseu, quando aquela mulher diz para seu esposo: vejo que aquele homem que passa por nós é um santo homem de Deus, que quer dizer que temos que ser sal, meus irmãos, temos que ter o brilho do Espírito Santo, para que quando as pessoas olhem nós passando, nosso caminhar, fala: rapaz, aquele ali é um santo homem de Deus. Mas aquela pessoa que acaba sendo um sal sem gosto, aquelas pessoas que não fazem mais a vontade de Jesus Cristo. É um exemplo como está escrito lá em João, capítulo 6, do 60 ao 68 adiante, que vai dizer, o sermão de Jesus, eram 70, o Jesus acabou só com 11 discípulos, porque no primeiro confronto, o primeiro sermão de Jesus, muitos falam assim: dura é essa palavra. Muitas pessoas não querem ser corrigidas pelo Mestre Jesus Cristo. Muitas pessoas não querem ser confrontadas, sendo que quando Jesus nos confronta, quando Jesus nos avisa, quando Jesus nos dá um sermão, é para podermos mudar a cada dia. A cada dia devemos buscar perfeição em Jesus Cristo, meus irmãos. Se Enoque conseguiu, Enoque andou 365 anos com Deus, até que Deus tomou para si. Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1, Abraão na idade de 99 anos, Deus diz a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. E voltando, Pai, meus irmãos, para João capítulo 6, do 60 ao 68, quando Simão Pedro era o mais engraçadinho, era o mais, falou assim: Senhor, o Senhor pega, suas palavras são muito duras, pega leve. E Jesus disse: Simão, na verdade, esses daí nunca foram meus discípulos, pois se eles fossem meus discípulos, eles teriam ficado. E mais, se você está achando ruim, aproveita a toada que está indo e acompanha eles. Que Simão Pedro entendeu: ó Senhor, para onde eu irei? Para onde nós iremos, meus irmãos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, meus irmãos, não seja um cristão sem gosto, sem sal, sem sabor, pois Jesus deixa bem claro através dessa palavra que não serve nem para adubo, que não serve nem para jogar para adubo, a não ser para jogar no lixo. Entendeu? É assim. As pessoas que não servem a Jesus Cristo não vai servir para nada. Meus irmãos, lembre que nesta vida é renúncia. Estamos aqui apenas de passagem, estamos aqui peregrinando, mas aquele que realmente ama Cristo e que quer ser realmente discípulo de Cristo, vai dizer como o apóstolo Paulo disse: eu viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. O que quer dizer, meus irmãos, que devemos servir a Cristo, nem que custe o preço da nossa própria morte. Lá fora do país, quantas pessoas não morrem por não negar o nome de Cristo? E muitas vezes, todos os dias nós crucificamos a Cristo. É muito fácil dizer que aqueles homens crucificou a Cristo, mas muitas vezes nós crucificando Cristo todos os dias. Quando muitas vezes o pastor vai te dar uma oportunidade na igreja, você recusa: hoje eu não estou preparado. Quando você deixa de fazer a vontade de Deus, porque muitas vezes, meus irmãos, você aceita Jesus Cristo, mas você quer que o controle dele esteja nas suas mãos. Jesus Cristo, o Senhor vai até aqui comigo, mas quem manda na minha vida sou eu. E não é assim que funciona, meus irmãos. Coloca o controle na mão de Jesus Cristo e você vai ver
a sua vida fluir, sua vida melhorar, pois na palavra de Deus vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e através da renúncia, a partir do momento que renunciamos, negamos a nós mesmos, muitas vezes nós vamos escolher, poucas vezes vamos escolher até a roupa que vestimos, vamos pintar a parede da nossa casa da cor que queremos, porque é do jeito dele, é da forma dele, ele que manda, ele que é nosso Criador, meus irmãos. Amém? Que os irmãos possam meditar grandemente nesta palavra, que essa palavra possa gerar mudança nas nossas vidas, não passador entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Não, meus irmãos, guarda essa palavra no coração, meus irmãos. Amém? E agradeço a oportunidade.